Então, hoje, uma empresa precisa ter um braço de educação que funciona permanentemente. Sabe aquele negócio? O cara fala, não, vamos implantar a cultura. Não, a cultura ela tem que ser implantada, tem que ser praticada, tem que ter rituais permanentes para que ela seja vivida e para que, obviamente, ela seja transformada em performance. Sejam bem-vindos ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. Mas hoje eu tenho um convidado mais do que especial. Ele ajudou a construir um negócio de bilhão com B maiúsculo, isso no ano de 2013. Eu vou ler aqui o currículo dele, mas galera, aqui o papo é bilionário, ó. Ele é acionista, co-criador da cultura de liderança da Wiser Educação e da AJX Capital. Ele tem mais de 40 anos de atuação em liderança, empreendedorismo e formação de empreendedores. Ele, hoje, atua como mentor de empreendedores, enfatizando liderança estratégica e crescimento individual e coletivo. É uma honra receber aqui no Zanoncast Mário Magalhães. Seja muito bem-vindo. Uma honra te receber aqui no Zanoncast, viu? Da mesma forma, honra aceitar teu convite. E, cara, com essa apresentação, com essa pressão que você já trouxe aqui para o nosso ambiente, nós estamos já numa temperatura elevada e que bom poder ter a oportunidade de compartilhar um pouco da minha história, da minha vida, da minha trajetória aqui com a tua audiência, que é uma audiência seleta, uma audiência com apetite de empreender também, com apetite de empreender no formato raiz, como você disse. E junto comigo aqui também como co-host, meu sócio, Leonardo Caniza. Léo, seja bem-vindo aí também. Mário, valeu, Léo. Prazer estar contigo por aqui também. Meu, valeu. Ô, Mário, papo reto, raiz aqui, né? Conta a sua trajetória, né? Como que foi essa jornada até o bilhão aí? Conta como você começou na educação. Deixa eu começar me apresentando, então. Se apresenta, então. Boa, vamos lá. Bom, eu sou, vamos por ordem, né? Sim. Sou Mário Magalhães, filho de Deus, marido da Flávia, pai da Vitória, da Valentina e dos dois Brunos, e avô do Pipo, do Mateu, do Luca e do Bruno Júnior, que está chegando também. E sou um apaixonado por empreendedorismo libertador, que é um empreendedorismo raiz, eu chamo de empreendedorismo libertador, e sobre a trajetória da construção do equity bilionário da WhatsApp, né? Isso tudo começou antes da WhatsApp nascer, né? Para quem conhece um pouco da história do Flávio, sabe que em um dado momento ele foi treinado numa empresa também que atuava no setor de educação, no mercado de cursos livres especificamente, e foi nessa oportunidade que eu tive ali a graça de conhecê-lo, né? Ele como um trainee comercial, e observar e fazer parte ali do primeiro desenvolvimento dele como vendedor de alta performance, depois um líder de alta performance, e aí a gente se encontra aí no ano 2001. A WhatsApp, ela tinha nessa oportunidade 23 ou 24 unidades de negócio, e foi feita uma fusão entre a empresa da WhatsApp e a minha empresa naquele momento. Nós largamos com 40 unidades, e a partir daí, processo de franquia, que foi sustentado por um processo bem elaborado e bem próprio nosso de desenvolvimento de pessoas, né? Conseguimos fazer uma rede com quase 400 unidades de negócio, franqueando muito para dentro, né? Desenvolvendo pessoas e transformando funcionários em líderes, transformando funcionários em empreendedores, e até o momento onde, em 2013, nós conseguimos trazer uma percepção para o mercado de um valor próximo a R$1 bilhão, e na época valia também 500 milhões de dólares, né? Interessante a gente falar que era outra moeda, era um outro mundo. Né? Se fosse em dinheiro de hoje, certamente seria o dobro aí, certamente. E falando de forma bem resumida, foi isso, né? E como eu te falava nos bastidores, né? O que eu acho que foi o nosso grande diferencial, muitos falam que era o produto, né? Nós tínhamos um produto diferenciado mesmo, né? Orientado, dirigido para o público adulto, né? Ninguém falava inglês para adulto. E nós desenvolvemos uma metodologia específica para adulto, mas ainda assim o grande diferencial, como eu te falava nos bastidores, é
o processo de treinamento que nós desenvolvemos, onde, cara, nós transformamos ali, através desse processo, padrões medianos de talento em competências raras, em habilidade empreendedora também, entendeu? Então, esse foi o grande diferencial que nós tivemos. É muito bom. Nós estávamos conversando ali há pouco e você é especialista em desenvolvimento humano também, né? Você sempre pregou muito isso, essa questão do treinamento, capacitação. O empreendedorismo que liberta é isso. E você olha hoje, quem olha o Flávio Augusto hoje, né? Como ele está, o posicionamento que ele tem hoje, não imagina como era o Flávio lá atrás, né? Eu queria que você falasse um pouco desse desenvolvimento dele, não só dele, mas dos colaboradores, enfim. Porque quem está nos assistindo ainda fala, pô, será que um dia eu vou conseguir gravar um podcast, ter um podcast como esse? E eu sou prova viva disso, porque eu sempre fui muito tímido. Eu jamais imaginei, ligava uma câmera aqui, eu congelava, ficava vermelho. Falei, cara, eu não vou conseguir, mas sim, é possível, não é, Mário? A pessoa se capacitar, se desenvolver e melhorar? Então, Zanon, a gente ouve muito falar de talento, de habilidade inata, de QI. Cara, eu te conheci agora há pouco. O teu olhar tem o QH. O QH é o quociente de humildade, entendeu? É um olhar que brilha, é um olhar que traz uma expressão de curiosidade, de interesse real, quando está se relacionando com a pessoa. E isso é o que fez a diferença ali para o Flávio, para ele se desenvolver. Ele também tinha um perfil mais introvertido, ele também tinha um perfil mais fechado mesmo, né, cara? Mas, cara, o QH para mim é o que faz muita diferença, que é o que fez muita diferença para a gente conseguir transformar muitos talentos medianos em performance extraordinária, entende, cara? Então, eu acredito muito nisso, sabe? Empreender está ao alcance... Às vezes as pessoas me perguntam, empreender está ao alcance de todos? Pelo menos todos que têm uma mínima, média condição intelectual de compreender o que nós estamos falando aqui. Não tem como. Uma pessoa que está na internet hoje, está conectada nesse mundo potente, né, de altíssima relevância na comunicação, não tem como essa pessoa dizer que ela não pode empreender. Porque a informação está muito democratizada hoje. Você concorda comigo? Sim, sim. O conhecimento está democratizado, né? Sim. Então, às vezes a pessoa me fala, pô, eu não tenho dinheiro para pagar uma mentoria ainda, Mário. Mas você não precisa pagar uma mentoria. Você acessa um canal de YouTube. Um canal de YouTube, enfim. tem muitas referências. Você é um cara que está se expondo aí com trajetória consistente também, né, cara? Não é um mentor de mercado, você é um cara que tem trajetória consistente. E fora isso, cara, esses dias uma pessoa me disse, mas tudo bem, eu já acessei, mas eu precisava de algo mais. Pô, paga um almoço para um colega teu que está no step maior que o teu. Não precisa um super mentor, não precisa aquele cara que, entendeu? Começa por aí. Então, é possível, sim, Zanon. É muito possível. É muito acessível hoje a pessoa adquirir conhecimento, know-how para empreender. E eu acredito muito que o Brasil está em expansão, né? Está em expansão na área empreendedora, né? Tem muito empreendedor aí, muita gente acreditando em empreender, acreditando em se transformar a partir do ambiente empreendedor. E muita gente que ainda está preso, né, num outro sistema. E por isso que eu gosto de usar o termo o empreendedorismo libertador. Não é? Que é um dos pilares que eu tenho nos negócios que eu faço parte. Uma pessoa que entra num negócio meu hoje, num negócio que eu faço parte, ela tem de 2 até, no máximo, 3 anos, ou para construir um novo negócio a partir do negócio que ela já tem ali, que ela já ingressou, ou para me propor estar num outro negócio com ela. Então, para mim, empreender é libertar, né? Quem trabalhou com franquia tem muito isso, né? Você treina pessoas para que elas empreendam, né? Você deve ter master franqueados no teu negócio também, né? Pessoas que alcançaram uma medida de empreendedorismo com mais potência de escala. Então, é mais ou menos por aí. Falando de escala, eu quero te fazer uma pergunta de escala e de franchising também. Mas antes de eu te fazer essa pergunta, pessoal, esse podcast é em oferecimento à imersão Escala Empresarial. Você que está nos assistindo, quer jogar outro jogo, quer levar o seu negócio para um próximo patamar, para o próximo nível, quer jogar o nível do equity, o nível do bilhão, esse evento
é para você. Como que você faz para participar? É muito simples. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link. Você entra, você preenche um cadastro. Nosso time vai avaliar se você e sua empresa têm o perfil ou não para poder participar da imersão. E se você for selecionado, o meu time entrará em contato. Quem serão os mentores que irão entregar essa imersão? Eu, meu sócio Léo, que está aqui, e Gustavo Zanon, entre outros, Newton Dias, Charles Montico, que é meu sócio dos Estados Unidos, também estará presente na imersão Escala Empresarial. Mário. Charles Montico foi franqueado da WhatsApp. Eu sei, eu até te falar, o Charles fala muito bem dessa época, né? Ele trabalhava numa escola que foi comprada, né? Pela WhatsApp. Muito bom. E, ô Mário, falando de escala, de franchising, o que não pode faltar para quem é um franqueador ou pensa em franquear o negócio? O que é essencial nesse segmento que você julga como essencial? Boa. Bom, hoje, eu estava te falando em off, né? Eu também gosto de fazer as minhas apostas em negócios menores. Aí eu estou dentro de uma franqueadora de ótica. Aí, essa pessoa ele tinha 2 lojas quando ele me procurou. A primeira recomendação que eu dei para ele foi o seguinte: primeiro ficar rico com unidade própria. Depois você começa a franquear. Atinge o teu primeiro padrão de riqueza com unidade própria. Depois você começa a franquear. O que não pode faltar para uma franqueadora são unidades próprias de referência. Isso é o que eu entendo, esse é o modelo que nós aplicamos lá atrás e aplicamos até hoje. Então, porque o exemplo ele tem que ser muito matador. Entendeu, Zanon? Então, uma franqueadora que às vezes não adota esse princípio, não é que ela vai deixar de prosperar, de escalar, entendeu? Mas eu me garanto muito nesse modelo de negócio para poder liderar uma rede. Entendeu? Eu me garanto muito na autoridade que eu mantenho aquecida, né? Porque a liderança tem a ver com autoridade. A autoridade tem a ver com musculatura para mim. A autoridade que eu tinha antes, se eu não exercer a musculatura da liderança, ela atrofia. Então, nós gostamos sempre de ter unidades de referência para manter o exemplo firme, ali o exemplo de alta performance a partir das nossas unidades. Então, eu acho que isso não pode faltar. E disposição para treinamento permanente. Treinamento permanente. Muito evento, muita estratégia de endomarketing, que é o marketing para dentro, que eu também comentava com você, entendeu? Muito marketing para dentro. Eu citaria esses 4 elementos aí como indispensáveis para uma franqueadora ser bem sucedida. Eu queria fazer um adendo, né? Porque quando a gente fala de franchising, eu concordo plenamente contigo, Mário. E as pessoas precisam separar, né? Quando, obviamente, você não pode começar a vender algo, falar de expansão, se nem você ganha dinheiro com aquilo. Exatamente. Por isso que eu te falei do negócio da autoridade. Só que quando dono, a gente fala em franquear um negócio, não tem a ver com expansão. Primeiro você formata, né, estrutura em franquia, que é cria padrão, processo. Depois você pensa em vender. E o que o Mário quis dizer, pessoal, é isso daí. Ó. Você só vai vender na hora que você atingir o nível de sucesso absoluto na unidade própria. Ou seja, muito bom. Depois eu começo a vender. Porque aí você já testou o processo, Exatamente. Você já validou o processo também. Só que muita também. gente... Eu defendo muito o processo de formatação e franqueamento quando o negócio está pequeno. Porque ele vai estruturar para depois crescer. Isso não quer dizer que ele vai começar a vender as franquias. Boa. Faz sentido, Mário? Total sentido. Você porque ele vai criar padrão, processo. Exatamente. Aí eu costumo dizer, para fortalecer isso ainda mais, o melhor momento de você franquear é quando ele nem existe. Eu não estou falando vender a franquia. Mas construí-la. Construí-la. Né? Imaginá-la, projetá-la, né? Exatamente. Não é? Tudo a ver. Não, total eu falo assim, um projeto arquitetônico de uma construção para 100 casas germinadas, ele é diferente de um projeto para uma única casa. Completamente. Você vai criar um projeto arquitetônico para você escalar, para trazer velocidade, economia. Você nasce pequeno, mas com projeção gigantesca. Exato, você já está fazendo para crescer. Isso. Agora, o grande cuidado que tem que ter é o seguinte.
Eu quando penso no meu próximo nível, quando eu penso aonde eu quero ainda chegar, isso tem que me trazer também o ânimo que é determinante para eu dar conta do step que eu tô agora. Sim. Não é? Sim. Porque o que muita gente confunde, às vezes, a grande projeção, às vezes o cara fala assim para mim, Zanon, não, eu quero construir um equity bilionário. Eu falei, você está cuidando de quantos clientes hoje? Aí o cara, não, eu tenho 5 clientes. Pô, você quer um equity bilionário? Então, tudo bem. Vamos pensar nisso agora. Será que a gente não tem que pensar também, tem que ter um foco em você escalar um número de clientes maiores? Eu não sei se eu estou sendo claro aqui. Não, entendeu? Sim. Não, a grande projeção... Antes de pensar do bilhão, tem que pensar no milhão. Pois é. Nos então, primeiros 500 mil, né? E construindo. Isso não quer dizer não projetar o bilhão. Sim. Isso não quer dizer não pensar em processo do bilhão. Mas isso tem que te trazer para um foco onde a tua energia seja concentrada nisso que você está vivendo agora, né? Ou seja, tem que validar essas 2, 3, 4, 5 lojas para que isso que no primeiro momento ficou no papel se transforme na prática, né? se tangibilize. Isso é tão importante que você está falando, Mário, que nós da Seguralta, né, que foi a nossa primeira rede que nós franqueamos, já era uma empresa que já existia há quase 40 anos, já faturava 2 milhões por mês. Eu falo que a empresa ela tinha uma dívida com o banco, conta garantida, mas ela gerava caixa. Né? E aí nós tivemos lá em São José do Rio Preto uma empresa concorrente, né? Que vou até citar o nome porque não existe mais essa empresa, que é a San Martin, corretora de seguros. E ele trabalhava numa franqueadora lá de São José do Rio Preto como vendedor de franquia. Então ele sabia vender franquia. E a esposa dele era uma corretorinha minúscula, produzia 20, 30 mil reais por mês. E ele falou, pô, tô vendo o Zanon, tô vendo a Seguralta, eu vou franquear o negócio e vou escalar. E, cara, ele começou a escalar. Chegou a ter 400 franquias, só que como ele não tinha uma operação própria forte, ele não sabia ensinar esses franqueados a produzirem. Ele soube vender franquia. Vender franquia, só que ninguém produzia nada. Pois ele estava com um time inchado. O que aconteceu? O cara começou a passar dificuldade. Eu cheguei lá para tentar comprar, eu fiz uma proposta, cara, vamos incorporar esses franqueados aqui, eu te pago um valor até fazer sua saída, sua transição, mas por orgulho próprio, ele não quis vender para a Seguralta. E, resumindo, a empresa quebrou. Pensa assim, pessoal, vocês estão nos assistindo, 400 franquias, o cara deu conta de quebrar. Agora imagina, quando isso acontece, você tem 400 problemas. Virou tudo ação, ação na justiça, problema. Então é importante, muito importante, eu não sei se vocês prestaram atenção no que o Mário e o Léo acabou de falar, que precisa ser pilotado, validado. E não tem como você franquear algo de que você não tem resultado. Porque assim, se eu estou com um problema, se eu tenho uma doença, né, um câncer, se eu escalar esse problema, você vai ter um problema gigante. Então, por que eu digo isso? Se o negócio não é saudável, se o negócio não é rentável, não tem como você escalar algo ruim, porque você vai escalar um problema enorme. E foi o que aconteceu com essa rede, especificamente. Infelizmente, isso não é um caso isolado, né? Você não que é, está no segmento como franqueador também, você vê muitas promessas com soluções mirabolantes. O que é a solução mirabolante? É aquela que quer evitar o processo. O que eu digo para as pessoas é o seguinte, cara, você pode ser mais ágil que eu. E eu te treino para você ser mais ágil que eu, inclusive. Agora, não para pular etapas. Eu sempre brinco e falo assim, não tem como ter sucesso sem passar pelo processo. Sem passar pelo processo, exatamente. E cara, e quando, às vezes, uma pessoa ou existe um projeto, né, que às vezes traz uma solução muito interessante para o mercado, né? Um produto diferenciado no mercado, mas não está consistente, não tem processos ainda, e não tem um resultado para poder respaldar, no caso, a venda de uma franquia, também é um equívoco do cara que está comprando uma franquia dessa. Você concorda comigo? Com certeza. Né? Porque você me falou, o que tem que ser... O que você falou para mim o que é indispensável para uma franqueadora. Eu te falei, agora, tem algo que é indispensável para um cara que quer ser franqueado também. Sim. Que é ele escolher bem a franqueadora.
Perfeito. Pô, porque tem diversas ofertas de franquias que no business plan, na planilha, é uma maravilha. É lindo. Né? Porque a planilha é linda, aceita né, tudo, gente? né? Aceita tudo. Agora, cara, como é que foi? Porque não é só sobre o resultado, é como que essa pessoa construiu esse resultado. Que eu te falava lá também, né? Sim. Porque hoje tem muita essa visão, né? Não, vamos ver o resultado. Não, eu não quero só ver o resultado, eu quero ver como foi construído esse resultado. Com que valores, né? Com que premissas, né? Essa pessoa, essa empresa conseguiu construir um resultado que em muitos casos é incontestável, né? Por exemplo, teu resultado é incontestável. O resultado que nós construímos ali na WhatsApp, né? No primeiro ciclo dela, é um resultado incontestável. Agora, o como é você conhecer a história do negócio, conhecer a história da empresa, não é? Sim. Conhecer a história de quem fundou a empresa, de quem está liderando essa empresa. Se tem franqueados tendo sucesso. E se tem exemplos, prova Liga pra social. franqueados. Prova social. Pega exatamente. quem não deu certo. Porque lá na Seguralta, Mário, eu sempre falo o seguinte, cara, eu sou muito transparente no treinamento inicial. Tem gente que não tem sucesso. Você quer que eu pegue uma lista? Numa rede com 2.000 franqueados, com toda certeza você vai tem. ter lá uns 100, 200 que não estão tendo sucesso. Com toda certeza. Liga pra esse cara, vê o que ele tá fazendo no dia a dia e faz o oposto. Liga pra quem tá tendo sucesso. Porque, cara, a pessoa acha que vai comprar uma franquia e não vai ter que trabalhar. Não é investimento. Mas tem muita franqueadora que está vendendo essa expectativa. Você concorda comigo? No nosso negócio, eu acredito assim, é o dono com a barriga no balcão. Isso aí. Tem que trabalhar, tem que se dedicar, porque senão não vai dar certo. Lá em São José do Rio Preto, Mário, o McDonald's trocou de dono 3 vezes. Uau. Até ser o dono atual. Era uma unidade só em Rio Preto e não ia pra frente, cara. Trocava de dono e o problema era o McDonald's? Não. Óbvio que não. Trocou de dono 3 vezes e o terceiro hoje tem acho que 8 ou 10 unidades só em São José do Rio Preto. Pois é. Esse é muito interessante esse exemplo que você dá. Né? Porque o franqueado, ele tem que ter claro o seguinte também. Uma pessoa que deseja ser franqueado, ela tem que ter claro, Zanon, que ela tem um padrão a seguir. Um padrão que já foi testado, que já foi validado, que já passou pelas experiências necessárias para poder se traduzir num modelo. Então, qual é a grande dificuldade de alguns franqueados, desses que não são bem-sucedidos? Algo que é um pouco obsceno nos dias de hoje até se falar, mas eu não vou medir a palavra aqui. Obediência. Obediência, cara. Se o líder não entender a importância dele obedecer ao modelo, cara, ele vai se deparar com esse insucesso que você citou aí, que tem em todas as redes. Sim. Isso é sem exceção. Você não viu agora recente, teve o caso da Cacau Show? Pois é. Que é a maior rede de franquias do Brasil. É inquestionável que é um negócio de sucesso. Mas tem, acho que 300 franqueados, é uma rede de 5.000 e tantos franqueados. Acho que tem uns 300 franqueados que se juntaram para falar mal da franqueadora, ingressaram com uma ação, enfim. Agora o problema é da Cacau Show, que tem 4.900 indo bem, ou esses 300 que não estão indo bem. Aí porque é o sabe seguinte, uma coisa, Mário? Eu queria até chamar a atenção aqui de quem está nos assistindo da questão da autorresponsabilidade. Porque é muito fácil, quando você tem um problema, você culpar o terceiro. É o problema do governo, ou é da franqueadora, ou o problema é da minha esposa, se meu casamento não está indo bem, a pessoa nunca olha para dentro. Sim. Então é muito comum. Então você precisa ter autorresponsabilidade em qualquer área da vida, inclusive nos negócios. Mas empreender, né, pessoal? Vamos ser bem sinceros. Empreender, seja como carreira solo ou no franchise, o sucesso tem muito a ver com aquilo que quem está tocando, né, como ele age. Por exemplo, vou falar do Dr. Nelson Willis aqui, advogado. Sucesso absoluto. Talvez o maior advogado hoje do Brasil. Em termos de receita, né, autoridade. Quantas caras não formaram com ele na mesma faculdade e não tem sequer o mesmo uma fração do sucesso financeiro que ele tem? Sim. O que faz com que ele tenha sucesso? É o que ele faz de diferente que os outros não fazem. E quando a gente fala de franquia, existe um padrão já estabelecido de sucesso. Que se o franqueado seguir, perfeito, ele vai ter o sucesso absoluto. Eu digo, por isso que eu falei diferente de quando você sai de uma faculdade, independente seja
advogado ou médico, não existe um padrão. Existe um padrão para você fazer os procedimentos e os processos. Mas não existe o padrão de comportamento, atitude e ação para você ter um sucesso financeiro absoluto para chegar num nível desse. Mas já como franqueadora, sim. Já tem algo testado. Ó, o meu franqueado de sucesso, ele tem esse padrão, ele faz X visita, ele tem essa estrutura, ele tem esse tipo de mentalidade. Então, assim, né? Mas como qualquer outro negócio, tem gente que se forma como médico, o Stanley, que tivemos com ele, é um cara que poderia ser um cara comum, mas não é. O cara tem uma visão empreendedora diferente e ele foi buscar conhecimento. Então, acho que, voltando um pouquinho para o franchise, não tem muita mágica também. Depende muito do comportamento e da condução do franqueado lá na ponta. Né? Ô, Mário, mas o cara precisa se permitir ser conduzido também, né? Por isso que a parte do franqueado... Por isso que nem todo mundo serve para ser franqueado. Exatamente. Né? É um perfil de empreendedor. Tem cara que não serve, eu não consigo exatamente. receber padrão. E o franqueador tem que regras. ter claro isso também, quando ele for fazer a seleção. Não é? Porque senão... Porque vender franquia, para mim, é muito simples. A gente comentava ali. Você trouxe um exemplo aqui de uma franqueadora que chegou a ter 400 unidades ali. Pô, cara, vender franquia é muito simples. Agora, e vingar essas franquias? Exato. Não é? Deixa eu te fazer uma pergunta, independente se de área do franchise ou não. Você acha o braço de educação essencial para um negócio? Você acha que toda empresa deveria ter um braço de educação? Falamos há pouco sobre isso. Olha só, meu caro Zanon. A empresa que não compreender isso, Zanon, ela vai perder, muitas vezes, para uma outra empresa que entrega uma solução inferior e que tem um braço de educação. Então, hoje, uma empresa precisa ter um braço de educação que funciona permanentemente. Sabe aquele negócio? O cara fala, não, vamos implantar a cultura. Não, a cultura ela tem que ser implantada, tem que ser praticada, tem que ter rituais permanentes para que ela seja vivida e para que, obviamente, ela seja transformada em performance. Né? Então, toda empresa, na minha opinião, não importa qual produto, não importa qual solução que ela entra no mercado. Uma indústria precisa ter um braço de educação? Precisa. Mas não só de educação. Precisa ter educação, financeiro e tecnológico. Toda empresa precisa se transformar numa empresa de educação. Educação, vamos entender que é comunicação também. Educação, comunicação, financeiro e tecnologia. Tem que ter esses 4 braços. Senão vai perder. O mercado não vai aceitar mais. Sabe aquela história? Eu tenho dificuldade com a mão de obra. Pô, conta uma novidade. Isso eu escuto, sabe desde quando? Desde o governo militar, nos anos 80, que é quando eu comecei a empreender. Entendeu, cara? Já existia essa conversa. A grande dificuldade é encontrar pessoas. Então esqueça de encontrar pessoas. Você tem que ter um braço de educação. Formar essas pessoas. Formar as pessoas, cara. Sobre isso, é um negócio que você acredita também, né? Um pilar que você, enfim... Ô, Mário, aproveitando, eu queria, sim, que você trouxesse aqui, para quem está nos assistindo, quais são os aprendizados da trajetória da WhatsApp que mais influenciaram sua visão atual como mentor de líderes? Muito bom, muito bom. Olha só, a WhatsApp, vamos lá, a minha fusão com o Flávio, você sabe quando você vive uma parceria, / uma unidade, / uma sociedade de forma íntegra, você meio que se funde com a pessoa. Não é? Aquela coisa, vira quase um casamento, né? Então, você não é mais aquele que você era, você é um pouco de mim, eu sou um pouco de você. E a gente virou uma unidade. Entendeu? Então, o que a minha fusão com o Flávio me trouxe de aprendizado, eu vou citar um aqui, cara, é perseverança com quem não desponta com mais rapidez, entendeu, cara? Eu era um pouco apressado. Imediatista, assim, Entendeu? Eu era um pouco apressado. Claro, eu não enxergava isso. Porque você começa a enxergar, às vezes, o teu déficit a partir das referências novas que você estabelece. Então, aquilo que eu não enxergava como déficit, ou aquilo que hoje eu tenho como déficit, eu só vou, às vezes, enxergar se eu elevar minha referência.
Então, o que acontece? A minha fusão com o Flávio me trouxe muito isso, entendeu, cara? Me trouxe um novo vigor para perseverar mais tempo com aqueles que não vingam de primeira. Entendeu? Sim. Por exemplo, eu não sei a tua história, mas por exemplo, eu não fui um cara que vinguei de primeira. Se eu vou falar da minha história para você, na minha adolescência e no início da minha juventude, pô, cara, eu era um peso para a sociedade. Eu era ovelha negra da família, você não gostava de estudar. Então, minha irmã mais velha é formada na Getúlio Vargas, caçula FUVEST, e eu nunca gostei de Esse é um estudar. dado importante. Pois é, quer ver? Eu já comandei já mais de 35 caras na expansão vendendo franquias. Legal. E os meus melhores vendedores com mais resultados, por incrível que pareça, cada um deles, estou te dando 2 referências, demoraram de 4 a 5 meses para vender a primeira franquia. Enquanto os que não são tão bons no resultado, às vezes vende no primeiro mês, no segundo mês, assim. Realmente isso é um ponto muito importante. E isso, você vê que tem gente que tem mais velocidade para pegar, né? Porque a tua velocidade, às vezes, por exemplo... Mas tem cara que na hora que pega... Eu demorei muito para entrar no mercado de trabalho e para começar a empreender. Demorei muito comparado à maioria das pessoas, né, cara? Eu fui começar eu me introduzi num ambiente laboral sério, vamos dizer assim, que falava de empreendedorismo já na época, mesmo sem usar esse termo, com 23 anos. Eu não era aquele cara, comecei a vender desde pequeno, não tinha nada disso. Eu era realmente esse peso para a sociedade, para minha casa, entendeu? Agora, eu fui muito rápido quando eu aprendi tecnicamente, cientificamente a vender. Eu fui muito rápido, tive uma taxa de conversão já muito acima da média. Então, sabe, é aquele negócio, pô, num dado momento aquilo virou uma referência para mim. Então, aquele cara que não era tão ágil, eu não tinha... Tá fora do teu padrão. Exatamente, cara. Então, a minha fusão com o Flávio, porque aí você fica um líder mais eclético, entendeu, cara? E entenda bem, ser mais paciente não quer dizer ser conivente com o fracasso, entende? Não é ser conivente com o mau hábito, né? A má prática, mas é você ser mais perseverante para educar, entendeu? Porque o processo de formação, ele é um processo de educação. O processo de formação, ele começa na instrução, mas ele tem que ir para o acompanhamento, tem que ir para a correção, para depois ir para a cobrança. Eu gosto sempre de falar dessa sequência, né? Uma boa instrução, para você depois partir para o acompanhamento, para depois partir para a correção, e aí, por último, é a cobrança. Quando você faz bem essas 3 etapas, a cobrança ela é muito mais bem assimilada. Falando um pouquinho sobre cultura e liderança, né? Eu sempre escutei muito da WhatsApp. Você citou aqui o Charles Montico, que é o nosso sócio nos Estados Unidos. Vocês sempre tiveram uma cultura muito assim agressiva de buscar o cliente, ir para a rua prospectar. Como que você define uma cultura de liderança de alta performance? Uma cultura de liderança de alta performance? Bom, vamos lá, cara. A cultura de liderança de alta performance, uma das bases desse treinamento, Zanon, é treinar a pessoa, é preparar a pessoa para ambientes de pressão. Porque não existe alta performance fora de ambiente de pressão. Concorda comigo? Sim, perfeito. Excelente. Esse negócio de que, eu vou ter alta performance fora do ambiente de pressão, não existe. Agora, o que acontece? A nossa mãe, os nossos pais, a escola, ela não nos treina para viver ambiente de pressão. Né? Às vezes a vida nos treina. Mas nem todo mundo tem uma vida sob pressão. Então, às vezes, você vai se encontrar com uma pessoa que, tecnicamente, ela está bem preparada, academicamente está bem preparada, mas nunca viveu num ambiente de pressão. Então, o que eu entendo? Você não pode também entender que o ambiente de pressão, o cara consegue performar nele apenas sendo resiliente. Sabe essa história da resiliência? Que é verdade, mas a alta performance é quando o cara aprende a gostar do ambiente de pressão. Não é quando ele aprende a suportar.
o suportar é um primeiro step, entendeu? Ele começa a aprender. Primeiro ele entende isso que nós falamos aqui. E ele fala, é verdade. Não tem alta performance fora do ambiente de pressão. Fora do ambiente de alta cobrança, né, de alta responsabilidade. Muito bem. Mas, cara, eu não posso ficar só. Eu tenho que aprender a gostar disso. Eu, por exemplo, eu digo o seguinte, o meu resultado, ele é consequência do tempo que eu permaneço feliz e grato nos ambientes de pressão. Não é o tempo que eu permaneço no ambiente de pressão, é o tempo que eu permaneço feliz e grato no ambiente de pressão. Então, as minhas entregas, né, no início do ano, eu normalmente deixo isso muito claro. Ó, daqui um ano, o tempo que você tiver, que você passou dentro do ambiente de pressão, feliz e grato, vai definir a medida de sucesso que você vai alcançar. Não sei se faz sentido isso para você. Faz. E você acredita que confrontar, às vezes, a pessoa... A gente estava até falando ali fora há pouco sobre o Flávio Augusto. Já é um cara, ele é o cara posicionado, o cara de sucesso. Sim. E há um ano e pouco atrás, ele foi gravar um podcast com o Pablo, onde o Pablo confrontou ele em várias coisas do peso. Sim. Perguntou se ele fumava, que ele tinha um dente amarelo, por que ele não tinha avião, sendo que ele tinha condição. Enfim, passa um ano... Hoje você vê um Flávio magro, diferente, com jato, com helicóptero. Sim. Eu estou indo aqui no extremo, mas você acredita que no dia a dia com seus colaboradores é necessário confrontar para tirar ali da zona de conforto? Ou como que você vê essa questão? Zanon, não existe desenvolvimento sem dor, Zanon. Sabe aquela dor que espontaneamente, às vezes, o indivíduo não quer ir ao encontro dela? Ele vai se encontrar com uma dor maior que aquela, que vai surpreendê-lo. Então, quando o indivíduo entende isso, você também treina ele para ele ser confrontado. Você treina ele para ele ser cobrado. Porque, intuitivamente, ninguém gosta de ser cobrado. Você não acorda todos os dias e fala, não vejo a hora de alguém me confrontar. Você não acorda todos os dias. Você não acorda todos os dias, não vejo a hora de encontrar alguém para eu confrontar essa pessoa. Isso não é uma coisa intuitiva. Você tem que ter uma intenção de treinar também a pessoa para ser confrontada. Então, não existe a menor possibilidade da gente alcançar alta performance sem confronto. Agora, quem está no processo com a gente tem que entender isso. Você tem que explicar isso para ele. Tem que explicar que isso é um processo que, num dado momento, ele é doloroso. Quando você amadurece, você vai ao encontro da zona de confronto. Muito bom. Você concorda comigo? E, cara, hoje você está buscando nova zona de confronto. Você já aprendeu isso. E quanto maior a pessoa, né? Quando a pessoa é grande de verdade, o nível de humildade dela é altíssimo. E eu admiro muito o Flávio, que quando ele foi confrontado, ele poderia falar, cara, quem que você acha que você é? Tipo, assim, porque uma pessoa, às vezes, que não tem tanto resultado, parte para arrogância. Exatamente. Cara, ele se manteve pleno. Falou, cara, realmente eu poderia melhorar minha saúde. Não priorizei Não isso priorizei. E, cara, mas mais do que ele ter perdido ali a cabeça, não, ele ficou tranquilo, sereno e melhor. Ele avaliou, cara, porque quando a pessoa é ignorante, não tem resultado, a ignorância, eu falo que a pessoa às vezes escuta aquilo que precisa escutar, mas entra por aqui, sai por aqui. O Flávio escutou, ele avaliou, falou, cara, faz sentido. E ele não falou nada, ele quietinho ali foi, cara, tá. Passa um tempo, você vê o Flávio uma outra pessoa, né? Enfim, mas deixa eu fazer um parênteses aqui do que você fala, que é muito interessante isso aí. A humildade, por isso que eu insisto, né? Parece chover no molhado, falar de humildade, de gratidão. Parece meio piega essa conversa, mas não é, cara. É aí que reside a sabedoria. A humildade de reconhecer o meu limite, o teu limite em alguma área. A humildade verdadeira, ela faz com que a gente o quê? Procure um ambiente também mais adequado para a gente poder romper com esse limite. Às vezes esse ambiente está onde? Está na convivência com pessoas.
que, ó, o Flávio tinha um problema de obesidade, que ele reconhece, hoje não está falando dele aqui, porque ele mesmo dá esse testemunho, né? Tanto é que tem aquela máxima, né? As pessoas perguntam para ele, pô, você emagreceu depois de estar convivendo mais com o Caio e com o Joel, né? Isso mesmo, eu emagreci e eles ficaram mais ricos. É. Entendeu? O ambiente molda, né? Exatamente. Esses dias uma pessoa zoou comigo, né? Falando, pô, você tá convivendo com o Everton Rosa, agora você tá mais topetudo, né? Eu falei, eu tô mais topetudo. Pergunta pra ele o que ele tá mais. Isso ele que responde, entendeu, cara? Porque a convivência é pra isso. Sim, muito bom isso aí. Concorda? Então, a humildade faz você falar, cara, eu quero pagar um preço pra estar andando contigo. Porque a convivência contigo, ela vai... às vezes, sem você me falar nada, eu andar contigo, já vai me confrontar. Eu ver você falando, olha, a gente tá num hotel, por exemplo, agora eu vamos escolher o hotel levando em consideração o critério da academia. Pera um pouquinho, o que esse cara tá falando, velho? que pra mim é um critério, por exemplo, mas às vezes é verdade, faz sentido. Não é? Pô, então aí eu começo a andar com você, eu falo, caraca, e o cara vai acordar uma hora antes, porque a gente tem uma demanda elevadíssima de trabalho hoje, ele vai acordar uma hora antes e vai ficar nesse hotel, porque lá tem uma academia melhor. Pô, o cara não precisa nem falar, vamos aí, acorda. O exemplo é muito forte. Então, a humildade faz você se aproximar das pessoas certas. E se tornar uma pessoa melhor. E para você se tornar uma pessoa melhor. Você concorda com isso? Concordo, plenamente. A gente quando você está humilde nesse nível, o teu campo de atração também para estar convivendo com essas pessoas, ele é potencializado. Então, é isso. Aproveitando aqui, lembrei de algo, falando sobre ambiente. E tem uma passagem da Bíblia que Salomão, né, que foi um dos homens mais prósperos e ricos que já existiram, ele fala que a guerra se vence com conselheiros, com conselhos. E eu queria te perguntar agora sobre mentoria e conselho, que eu sei que você é conselheiro de algumas empresas, né? Qual que é o perfil de empreendedor que se encaixa melhor no seu perfil de mentoria? Muito bom. Lembra que a gente falava em off também, né? Eu não acredito em empreender sem... eu não acredito em alguém empreender sem se desenvolver como líder. Aí você vai falar, Mário, mas tem gente empreendendo e ganhando dinheiro e não é líder. O cara descobre um bom produto, uma solução bacana para o mercado e, inclusive, nem gosta muito de gente. Ok, então... Só que não é o que eu creio. Eu creio que o cara traz uma maldição para ele. Quando ele empreende e não se desenvolve como líder. Você citou Salomão, Tarão. Você lembra o que Salomão pediu para Deus no sonho? Ele não pediu dinheiro, não pediu fortuna. O que ele pediu? Sabedoria. Mais especificamente, ele pediu sabedoria para governar o povo que estaria ali fazendo parte do seu reinado. Ele era muito novo, né? Era muito novo. Então ele precisava de sabedoria para governar. Governar o quê? É ser justo. Então, cara, eu acredito muito que não tem sentido empreender sem se desenvolver como líder. Então, qual é o perfil? Respondendo a tua pergunta. É o cara que se interessa no seu desenvolvimento como líder, acreditando piamente o seguinte: eu me desenvolvo como líder, eu escalo o negócio. Muito bom. Eu escalo. Por quê? Um líder, ele vai ter, vai desenvolver de tantas habilidades, não só de comunicação, mas vai atrair pessoas. Ele vai desenvolver habilidade de disposição de se relacionar com pessoas. Entenda, se relacionar com pessoas se relacionar com pessoas e seus problemas. E suas dificuldades. Eu gosto de pessoas. Sim, você gosta dos teus brother. Você gosta daquela galera que você já se identifica. Não é sobre isso. Gostar de pessoas é algo muito maior que isso. Então, um cara que se desenvolve como líder, ele vai ter diversos canais de distribuição de produto. Ele vai dar conta de treinar pessoas. Ele vai dar conta de se associar a pessoas que têm, de repente, competências ou habilidades que ele não tem. Eu acho que tem muito a ver também, né? Com tudo que você está falando, um cara que não se desenvolve como líder, ele pode até ter um bom negócio e ganhar um bom dinheiro, mas existe um teto. Boa.
Porque a partir daquele nível, ele precisa ser líder, até mesmo para ensinar outras pessoas, porque ele vai precisar delegar para crescer. Perfeito. Você não consegue ter Ele vai ter que 3, desenvolver 4, outros líderes. desenvolver outros líderes para ter 100 unidades. Perfeito. É isso. Depende do jogo que você quer jogar, né? Depende do jogo que você quer jogar. Então, o que ele falou tem muito sentido. Ainda que o cara esteja bem, ele vai bater a cabeça no teto se ele não se desenvolver como ele. Então, cara, não é todo mundo. O jogo da escala tem que saber liderar. O jogo da escala tem a ver total... Para mim, a competência mais importante de um empreendedor, Zanon. Falando de liderança, então, que é a competência mais importante, qual que é a métrica que você considera mais relevante para acompanhar o progresso de quem lidera e vende? Uhum. Bom, sem dúvida nenhuma, uma delas é o resultado, né, cara? Uhum. É o resultado. E quando a gente fala de resultado, é a famosa última linha. Uhum. Mas eu não sou escravo de resultado, tá, gente? Eu entendo que esse é um critério, mas eu não posso me limitar só a ele. Uhum. Tem algo... Às vezes a pessoa me fala, mas você acha que é tão bom vender assim? Eu falei, não, tem coisas melhores do que vender. É vender cada vez mais. Tem outra coisa que é melhor do que vender cada vez mais? É vender com uma margem de lucro justa. Tem outra coisa que também é melhor do que vender mais? É vender mais com a margem de lucro justa e com consistência. E tem algo que é melhor ainda, que é vender sempre. Uhum. Para você chegar em tudo isso, você tem que ter essa disposição de estar na academia da venda, na academia da liderança. A métrica, uma delas é o resultado, mas quando você só enxerga o resultado e não enxerga a longevidade, você vai querer construir um resultado a qualquer custo. Que é o que muita gente que é muito imediatista quer fazer. Eu quero construir um resultado a qualquer custo. E às vezes o que é rápido demais é devagar, né? Eu quero ficar rico em pouco tempo, Mário. Eu quero a Ferrari amanhã. Né? Eu quero a Ferrari amanhã. Eu quero a Ferrari daqui a um ano. Eu quero criar um produto que ele venda sozinho. Cara, então, por exemplo, não é comigo que essa pessoa vai aprender alguma coisa. O que eu posso ensinar é baseado no que eu vivo. O que eu me dedico a fazer é que essa pessoa que aprende comigo, ela viva um processo com mais agilidade. Né? Viva com mais agilidade. Então, é muito sobre isso. Falando de vender sempre, eu queria que você me falasse, a gente estava até ali fora falando um pouquinho sobre narrativa, storytelling. Qual que é a importância da narrativa e do storytelling na conversão de vendas? Muito bom. Bom, a comunicação, né, é uma das habilidades primordiais para vender alta performance. Não é a única, mas é primordial, né? Esses dias, né, o Everton fez ali uma consultoria com uma empresa e ele trouxe uma visão que corroboro e também vivo debaixo dela, né? Aliás, uma observação, uma honra, né, ter o Everton Rosa aqui, acompanhando aqui esse nosso podcast. Exatamente. Depois nós vamos estar gravando mais tarde aqui com ele. Ô, Everton, cara, uma honra te receber aqui, viu? Show de bola, muito bom. Muito bom mesmo, irmão. Aí, o que acontece? A narrativa é importante, mas é importante também, quando a gente traz na nossa narrativa, ela tem que ser uma narrativa que traduza uma confiança verdadeira na solução que eu estou entregando para quem está se deparando com a minha narrativa, né? Para quem está recebendo a minha narrativa. Né? Então, eu tenho que ter muita segurança de que a solução que eu entrego para você vai te trazer ROI. Eu não posso titubear com isso. Eu não posso, entendeu? Ter a menor margem de dúvida quanto ao ROI que a minha solução te entrega. E quando eu tenho prova social, já também para te apresentar, isso tem que fazer parte da narrativa. Quando eu tenho história para contar sobre a solução que eu te entrego, isso tem que fazer parte da narrativa.
Tem muita gente... Cara, é impressionante. Eu não sei como é que vocês observam assim, o mercado, né? Quando você está comprando. Meu irmão, os caras querem te falar do produto e falam do produto sem... Ontem nós estávamos numa feira aeronáutica, de aviação. Aquela base, né? Cara, meu irmão, eles só queriam nos dar informação. Uma pessoa... que eu até comentei com ele, bom, você está tentando me vender alguma coisa aqui. Porque o cara se interessou a me perguntar alguma coisa. E falava da aeronave, das características da aeronave. O cara se dedicou a perguntar alguma coisa, se dedicou a perguntar um pouco da minha vida. E o bom vendedor pergunta mais do que fala, né? Completamente. Aí depois é que você vai falar sobre o produto. Não é? Então é muito sobre isso. A narrativa faz toda a diferença. O storytelling faz toda a diferença. Então você criar essa conexão, se interessando legitimamente pela vida da pessoa. Né? Faz toda a diferença para você, enfim, né? Para você traduzir sucesso na área de venda. Cara, né? Queria aproveitar esse nosso momento aqui para fazer uma pergunta sobre M&A e IPO. Né? Porque em 2013... vocês tiveram lá um evento de liquidez, né, de praticamente R$1 bilhão, isso no ano de 2013. E eu queria que você me dissesse, porque eu vejo hoje as maiores fortunas, né? Você vê o Carlos Wizard, vendeu pro grupo Multi. Pearson, pro Multi, foi... Bom, enfim, ele vendeu... Não, perdão. Ele Pearson, era do grupo Multi. Ele era o Multi e vendeu pro Pearson. Vendeu pro Pearson, Isso, que é um tá britânico. certo. Eu acho que foi um cheque de 2 bi. 1.900. 1.900 de reais. Isso. Aí você vê Flávio Augusto. Aí você vê José Carlos Semenzato também, que lá atrás vendeu a Microlins. Aí você vê o José Carlos Semenzato abrindo o capital da Laser... Não é Laser Fest. Espaço Laser. Espaço Laser. Da Espaço Laser levantaram na bolsa quase 3 bilhões de reais. Na sua visão, Mário, você acredita que toda empresa deveria pensar e se estruturar para um movimento talvez de liquidez ou de abertura de capital? Eu acredito que sim, mas como eu insisto em dizer, desde que vive um processo. Porque tem muita gente que esquece do negócio e pensa no equity. Pô, Mário, mas não deveria ser o contrário? Deveria. Porque, vamos entender o seguinte... Então, só para eu pegar seu raciocínio. Então, na sua visão, você precisa escalar esse negócio, tornar ele rentável, olhar a última linha, uma empresa que dá resultado. Aí sim você começa a estruturar para um processo como esse. Não, você pode já ter essa motivação e, como você mesmo disse ali, você começar a fazer um processo ali. Agora, isso não pode te roubar a energia e o foco da operação no dia a dia. Ó, senão, às vezes, fica tudo muito lindo por fora e por dentro não tem resultado. Você quer ver? Eu vou te dar um dado. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas, enfim, eu vivi ela diretamente e vivi indiretamente através da vida das outras pessoas. Antes de fazer o nosso evento de liquidez, eu acompanhei uma outra pessoa, um parceiro meu, que estava passando por esse processo também. Então, tinha ali toda aquela... como todo processo, as due diligências, né? E quando entra um time para fazer due diligência no teu negócio... Eles vão procurar pelo em ovo. Cara, não, mas não é só isso. Cara, você tem que dar uma atenção para isso. E essa pessoa, no caso... Aquela energia começou a deixar ele tenso. Aquela energia nova. Não é aquela energia nova. Aquela energia que ele estava entregando ali para um processo novo. Porque um processo de M&A, um processo de venda de um negócio, ele é um processo que Cara, ele vai te trazer para um outro movimento que você não é acostumado. É um processo longo. É um processo longo, exatamente. Nós estamos falando de meses, talvez um ano e meio meio de processo. 1 ano e 2 meses. Cara, os caras te perguntam a mesma coisa. Você tem que apresentar relatório que você tem que aprender a fazê-los, inclusive. Porque não faz parte da tua rotina de gestão. Entende, cara? Então, aquilo não pode te roubar a energia que você precisa para performar. Porque senão chega no final, Zanon,
a tua performance baixou e a valuation do teu negócio também cai. Esse cara, por exemplo, Total sentido. entendeu? Faz sentido. E aí... Você perdeu a essência porque você pôs foco aqui. Isso, e aí o cara quer te pagar menos. Entendeu? Esse, por exemplo, esse parceiro meu, eu não vou citar o nome nem a empresa, sabe o que aconteceu no final? Ele não vendeu. Porque a performance baixou tanto que ele falou, não, mas o negócio valia, mas só que nesse 1 ano e meio, a performance reduziu. Então, a pessoa precisa ficar muito atenta a isso. Tem que se preparar bem para esse momento. Sem considerar o seguinte, né, Zanin? Um evento de liquidez, um IPO, não depende só da performance da companhia. Depende da tal da janela de mercado. Sim, exatamente. Entendeu? Então, o cara que fica muito ansioso com a janela, sabe? Ele também vai gastar energia que vai roubar ele da performance, entende? Então, precisa ficar muito cuidadoso com isso. Você tem que entender o seguinte, cara, a janela vai abrir em algum momento. Pode ser daqui 2, daqui 5 ou daqui 10 anos. Agora, e enquanto isso? Vamos fazer caixa, vamos fazer receita, vamos fazer margem, vamos ter lucro, vamos distribuir dividendo. Entendeu, cara? E Perfeito. no momento certo, cara, abriu a janela, pô, tô pronto. A noiva tá bem vestida, entendeu, cara? Porque isso não é um casamento que você pode marcar. Porque depende da outra parte, que é a janela do mercado. Muito bom. Eu queria falar um pouco sobre marketing pessoal também e posicionamento, né? Você que caminha lado a lado aí com o Everton Rosa, que é um dos maiores, se não o maior especialista em posicionamento de mercado. Como que o empreendedor ele pode fortalecer a marca pessoal dele através de alguma estratégia autêntica? Bom, vamos lá. Eu acho que antes deixa um passo atrás da tua pergunta, que é muito oportuna, cara. Bom, primeiro, Zanin, não existe, na minha opinião, hoje, uma pessoa que empreende e não pensa em construir sua marca pessoal. Vamos falar um exemplo aqui. Nós falamos do Flávio. Vamos falar da CIMED e João Adib. Você acha que a CIMED seria do tamanho que ela é se não fosse a marca pessoal do João Adib? Não. Elon Musk, Tesla. Né? Aí você pode... Aí, às vezes a pessoa que está aí do outro lado no vídeo, mas esses caras são grandes. Não, isso não se trata do tamanho do empreendedor. Se trata de uma consciência de que empreender hoje é marca do negócio e marca própria. Não tem como se abrir mão disso, cara. Você vê, o Flávio, o tamanho que ele é, tem a ver com a marca pessoal dele também. O tamanho que você é tem a ver com a tua marca pessoal, Zanin. Sim. Por exemplo, eu demorei para entender isso. Agora, o trabalho que entrega o Everton, a solução que o Everton entrega no mercado, através do Myself Club, ela expandiu minha mente e me libertou daquela famosa crença limitada da exposição. Mas eu não quero me expor tanto. Não. Líder tem que se expor. Boa. E tem que ter uma cara nessa empresa. Não, tem que ter uma cara. Tem que ter uma cara e tem que ter, a marca pessoal tem que estar fundida com a marca do negócio. A marca pessoal. E não necessariamente só do CEO, das pessoas que fazem diferença no negócio. Você tocou num ponto que hoje eu não consigo enxergar uma empresa onde o dono não se expõe, não aparece. Não, mas tem. A maioria não, ainda mas aí foi não construída rompeu. Não, eu conheço lá gente atrás, jovem, sucesso. cara, eu conheço gente nova. Não, tem, mas com muito sucesso O absoluto, cara- é difícil, não, né? Não, eu não vou dizer com muito sucesso, mas com algum sucesso já interessante. Só que o cara ele não consegue romper isso. O cara, sim, uma faixa etária diferente da nossa, mais novo, inclusive, né, cara? Hoje em dia todo mundo fala, mas quem que é o dono? Todo mundo já pega o celular aqui, mas quem Pois que é, cara? Mas tem cara, Eu não. até falando sobre isso, muito legal um case do Luciano Hang, da Havan. Sim. Ele não aparecia alguns anos atrás. E começou um boato, né? Porque ele era muito forte no sul, começou a vir para Sudeste, Norte, Nordeste. E, cara, megas lojas, parecia igreja. Aí escutei tanta história. Uns falaram que ele era laranja do Lulinha, outros falaram que era do Edir Macedo, da Universal, que estava por trás. Era tanta história que ele começou a dar a cara, falou, eu sou o dono
da Então, Havan. pois é. As primeiras propagandas é ele falando isso daí. E contando a história dele. Que ele não começou ontem. Ele começou lá atrás, há 40 e tantos anos atrás. Pois é. Então, que história é essa de não se expor? É um egoísmo o ato de não... A não exposição é um egoísmo. Além de ser improdutivo. Além de não trazer para o negócio a potência... também. É, outra coisa. Aí o cara fala para mim, mas se eu me expor, vão começar a averiguar mais a minha vida? Ué, você tem dúvida da maneira como você está construindo o teu resultado? Quem tem dúvida não pode se expor. Então, a galera tem que ter muito cuidado com o julgamento, né? Tem muita gente que gosta de julgar aquele que se expõe. Você sabe por que eu me exponho, Zani? Porque eu não tenho medo. Da maneira como eu construí meu resultado nos bastidores. Eu não tenho medo de alguém acessar meus bastidores para saber como é que eu construo. Perfeito. É a mesma coisa do cara que fala assim, né? Agora tem também uma polêmica sobre falar de Deus nos negócios ou não falar de Deus. Tem muita gente falando de Deus no negócio. Não sei se você nota isso. De um tempo para cá, os empreendedores, alguns, adotaram também essa postura na sua narrativa. Aí um cara um dia me disse assim, mas você não acha que você está falando muito de Deus dentro dos negócios? Eu falei, não. Sabe por quê? Porque eu me garanto para falar do Deus que eu sirvo. Eu tenho que me garantir no meu padrão de comportamento para falar do Deus que eu sirvo. Então, não é sobre falar muito. Eu tenho que ser coerente. Se eu falo de um Deus que me apresenta princípios, que não eu adianta dedico... ser o cara que trai tua esposa. Isso, tá... então, mas o cara que não pode se garantir... Beberrão, bebendo pra cima. Não pode se garantir nisso, então não tem que falar. Então não é sobre falar muito. Você tem que ser coerente com o que você fala. Exato. Então é nisso que eu acredito. Bom, que bom que você tocou nesse assunto. Até uma das perguntas aqui que eu quero deixar aqui pro final desse nosso bate-papo. Mas antes de eu te fazer essa pergunta, queria fazer uma pergunta pro Leonardo. Ô, Léo, falamos de escala, de crescer negócios, falamos da imersão escala empresarial. Quem está nos assistindo, o que as pessoas vão encontrar nessa imersão escala empresarial? Essa imersão é para você que queira realmente subir de nível e fazer como o Mário, que teve aí e tem, e é acionista de centenas e centenas de negócios, né? Então você pode sair desse teu negócio local de sucesso e ter mais de 100 unidades, mais de 1.000 unidades. E de que forma? Pessoal, lá nós vamos te apresentar de forma específica todos os canais de vendas que você pode ter no seu negócio. Não pense que você ainda tem que continuar com apenas um canal de venda que você está. Você tem que ser multicanal. Então, com isso, você precisa participar da imersão escala empresarial. E não somente isso, vamos falar bastante sobre o nosso universo de franquias, que é um negócio que fez com que a gente saísse de 0 unidades, hoje com 4.000 unidades para todo o Brasil. Então, você tem que estar nessa imersão. Nós vamos falar muito sobre canais de vendas e escala. Muito bom, é isso aí, ó. Então o link está aqui na descrição. Se você quiser saber mais, preenche aí o formulário e o nosso time vai entrar em contato. Mário, não tem como falar de Deus. Eu sou também um cara que falo, né, e vivo aquilo que eu falo, que eu prego. E não tem como falar de Deus e não associar a palavra fé. E legado, porque a gente sabe que nós estamos aqui por um propósito maior. Não é só ganhar dinheiro ou estar aqui. A gente sabe que quem acredita, né, no Deus, né, que eu sirvo, que você também serve, sabemos que temos um propósito maior. Eu queria que você falasse um pouco para o empreendedor qual que é a sua visão de fé e propósito. Qual legado o Mário Magalhães quer deixar? Então, vamos lá. Quando a gente fala fé é muito abrangente, né? Mas quando vamos falar especificamente fé em Deus, né? Fé no acesso a Deus, que é Jesus. Eu conheci Jesus no ambiente de negócio. Foi ali que me apresentaram Jesus. O que eu entendo? O que eu recebi quando eu amadureci na fé? Que nesse lugar eu tenho que ser um missionário. E a minha vida tem que
trazer o legado de Jesus para o meu negócio. Porque quando a gente fala de Jesus, a gente fala do maior de todos os líderes. Quem se dedicar a estudar cientificamente Jesus vai ver, no bom sentido, o estrago que ele fez, o negócio que ele construiu. Como ele se desenvolveu como líder e como ele desenvolveu líderes que são falados, que são citados até hoje, que fizeram total diferença e continuam fazendo, mesmo não estando vivos ainda, né? Por quê? Porque deixaram um legado. Então o legado é sobre... não é como nós seremos lembrados, é como aquilo que nós fizemos e o como nós fizemos transformou vidas que conviveram com a gente no momento em que a gente estava vivo. Então, isso é sobre legado, né? Porque tem muita gente que fala assim, não, o legado é ser lembrado. Não, o legado não é ser lembrado. O legado é como as pessoas que conviveram com você multiplicaram a partir do que elas receberam na tua vida. Então, esse é meu objetivo, né? Empreender e trazer Jesus, porque tem muita gente que crê em Deus, mas não traz Deus para o negócio. Não, deixa Deus fora aqui. O cara leva para outras áreas. Mas quando chega na hora do negócio, o cara não quer trazer muito Deus lá para dentro. E eu digo, não é trazer falando, é trazer agindo. Perfeito. Né? Então, é por aí. Muito bom. Léo, considerações finais aí pra gente fechar. Eu só tenho que te agradecer, Mário. Uma grande aula, tá? Com toda a sua bagagem construída até então. Eu te admiro muito e passei a admirar ainda mais. Com tanto aprendizado aqui, com tudo que a gente aprendeu. Espero que você aí de casa também goste bastante, viu? Obrigado. Léo, eu também agradeço a tua participação aqui, que você trouxe, corrobora muito com o que eu penso também. E, cara, desejar o melhor para você também. Obrigado. Tá? E conte comigo. Contarei. Para outros projetos aí. Eu acho que isso aqui é um início de um relacionamento, né? E vamos ver o que é a nossa parte para que esse relacionamento evolua e vamos ver o que Deus também nos apresenta aqui. Então, ó, pra gente finalizar aqui, ó, você que gostou desse bate-papo e ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, que toda semana eu subo dois Anoncasts de pessoas de sucesso para ajudar você a chegar no seu 1 milhão, no seu bilhão. Então se inscreva no canal e se gostou desse bate-papo, não esquece de deixar aquele like pra gente aí. Obrigado, Mário. Obrigado, tamo junto Zanon. aí, viu? Prazeraço estar contigo aqui, uma honra estar convivendo contigo aqui, fazendo parte desse teu projeto tão dignificante, tão relevante.